livro de Jonas se resume a uma folha. Em uma pequena folha nós temos toda a história de Jonas, o que ele fez, quem ele foi, aonde ele se meteu, a aventura que ele quis participar. E por que nós decidimos hoje falar sobre Jonas? Porque iremos hoje abordar sobre Jonas. O livro de Jonas é um livro que traz uma das histórias favoritas das crianças. Toda criança, quando pequena, aprende com a sua mãe em casa e depois cria no seu imaginário uma aventura fantástica de poder estar viajando dentro de um peixe, de poder estar participando de uma aventura incrível, visitando uma grande cidade. E o livro de Jonas nos traz exatamente isso. Elisa, vou pedir só a tua ajuda, a gente não está conseguindo utilizar o projetor. O livro de Jonas começa, meus amigos, com um detalhe bastante importante. Talvez você nunca tenha estudado Jonas, ou talvez você nunca tenha parado para verificar os detalhes desse livro, porque, como eu disse para vocês, é um livro pequeno, uma história que às vezes parece uma fantasia. Mas Jonas, já no início, no primeiro capítulo, nos traz um detalhe que é bastante importante. Jonas foi herdeiro de uma tradição, herdeiro de um costume que hoje nós não temos mais. Na época de Jonas, os profetas foram os últimos a fazer isso, eles falavam diretamente com Deus. Jonas, no primeiro capítulo do seu primeiro livro, no seu primeiro capítulo, no seu primeiro verso, escreve: veio a palavra do Senhor a Jonas. Ou seja, Deus falou diretamente com o Jonas, passando-lhe uma mensagem, deixando-lhe uma missão de algo muito importante que ele deveria fazer. E nós vamos hoje resumir o livro de Jonas, que já é pequeno, em 3 diferentes pontos. Nós iremos analisar em 3 óticas diferentes. A primeira ótica seria quando Jonas tenta fugir de Deus, quando Jonas tenta fugir do chamado que ele recebeu, e ele tenta de maneira estranha escapar do Criador do nosso planeta, do Criador do universo, tentando fugir para um lugar distante. Nós iremos analisar o porquê ele fez isso, quais os motivos, o que passou na cabeça de Jonas. Segundo ponto, o que aconteceu quando ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe? O que será que Jonas pensou? O que será que passou na cabeça dele? Será que essa história é verdade? Você acreditaria se alguém dissesse hoje para você que você estaria num barco e você seria engolido por um peixe, você ficaria 3 dias dentro da barriga desse peixe? Você acreditaria nisso? É possível? Isso é verdade? Existem condições físicas, existem condições técnicas para que isso possa ter acontecido? E o terceiro ponto que nós iremos estudar é o comportamento de Jonas ao final de toda a história. Se vocês lerem o final do livro de Jonas, vocês vão ver que o livro é um livro aberto, não traz um final. Fica para a nossa reflexão. O que aconteceu com Jonas, o que ele pensou, a Bíblia não menciona. Mas nós podemos fazer uma pequena dedução, podemos imaginar o que passou na cabeça desse homem e quais foram as consequências, o que aconteceu dali para frente. Gostaria de pedir que você abrisse comigo a sua Bíblia, que já deve estar no livro de Jonas, e lesse comigo Jonas no primeiro capítulo, no versículo 3. É o primeiro ponto que nós iremos abordar naqueles 3. Jonas levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor, e fugir para Tarsis. Ele desceu a Jope, onde pagou sua passagem e embarcou num barco, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. É estranho imaginarmos o porquê um profeta de Deus iria deliberadamente ou sem nenhum motivo aparente tentar fugir do chamado que havia recebido de Deus. Quando Jonas recebeu o chamado de ir a Nínive, pregar às pessoas daquela cidade, automaticamente lhe veio na cabeça alguns fatos que vinham acontecendo muitos anos repetidamente. Nínive, naquela ocasião, era a capital do Império Assírio. Os assírios dominavam aquela região da Mesopotâmia e da Palestina, tendo subjugado inclusive os hebreus e o povo de Jonas por consequência.
Todos os anos, na época da colheita, quando a plantação estava pronta para ser colhida, os assírios vinham até as cidades do povo de Jonas, saqueavam as cidades, saqueavam as colheitas, matavam as pessoas e voltavam para as suas cidades. Ano após ano isso vinha acontecendo. E o povo de Israel, juntamente com Jonas, automaticamente, por consequência, começou a nutrir um ódio grandioso pelos assírios. Eles tinham pavor, eles tinham medo, mas ao mesmo tempo eles tinham aquela sensação de que se eles pudessem fazer alguma coisa para ir atacar os assírios, destruir os assírios, eles não pensariam duas vezes, eles iriam e fariam. E Jonas, quando recebe o chamado de Deus para ir pregar para aquelas pessoas, ele deve ter pensado que Deus havia cometido algum engano, que ele não estava, Jonas talvez pensou, eu não entendia a mensagem da maneira correta, talvez eu esteja pensando uma coisa que não é para acontecer, e ele deve ter questionado com Deus: Senhor, realmente tu tens certeza de que eu tenho que ir até Nínive? E a resposta foi positiva. Deus disse o quê? Jonas, vai a Nínive e prega que em 40 dias aquela cidade vai ser destruída. Alguns de vocês têm uma pequena noção de como era Nínive? Se vocês lerem na Bíblia de vocês vão ver que era uma cidade muito grande. Nínive era uma cidade de 120 mil pessoas. Se vocês pegarem a cidade de Nínive daquele tempo e situarem no nosso estado hoje, Nínive seria a quinta maior cidade do estado de Santa Catarina. 120 mil pessoas, uma cidade do tamanho equivalente a Jaraguá do Sul, uma cidade vizinha nossa. 120 mil pessoas a serem destruídas em 40 dias. Outro ponto importante da cidade de Nínive: Nínive era uma cidade imponente, uma cidade grande. Diz a Bíblia que era uma cidade que, para você cruzar a cidade, você gastava 3 dias caminhando. Você pode imaginar o que são 3 dias caminhando? Eu consigo imaginar o que são 2 horas, 1 hora caminhando, em que eu saio da minha casa, talvez venha até o centro, faço alguma coisa, retorno à minha casa. Agora, vocês imaginaram andar 3 dias para cruzar a cidade de uma ponta até a outra? E nós estamos falando, pessoal, não de cidades como hoje, que nós temos estradas, temos energia, temos água, temos esgoto. Uma cidade que possuía tal tamanho e tal população há 2.500 anos atrás. Uma cidade grandiosa, com toda certeza, uma capital de um império. E Jonas recebe a missão de ir até essa cidade. Hoje, se vocês forem olhar para o Iraque, onde essa cidade era situada naquele então, alguns arqueólogos reconstruíram alguns portais de entrada da cidade de Nínive. Eu trouxe como curiosidade esse portal. Esse é o portal de Nergal. Ele foi reconstruído com material atual, com tijolos, com argamassa atuais. A forma dele seria essa forma como era na época de Jonas. A diferença é que os entalhes e os relevos são sugestivos, não temos como saber se eram assim. Mas as calçadas, as pedras aqui usadas nas calçadas são as pedras originais. Se você tiver a oportunidade um dia de viajar e conhecer uma cidade em que você encontre muralhas, muros grandiosos como esse aqui que eu estou mostrando para vocês, vocês vão poder imaginar o tipo do povo que vivia dentro dessa cidade. Eu tive a oportunidade em 2007 de visitar uma cidade que tinha uma muralha também. Eu andei de bicicleta em cima de uma muralha, em cima de um muro. E não era um muro estreitinho que você andava se equilibrando, era um muro de 30 metros de altura, 30 metros para baixo do solo, do nível do solo para baixo, mais 30 metros, e 10 metros de largura. Era uma cidade fortificada, e quando a gente entra numa cidade dessa, que você vê um muro desse tamanho, você sobe em cima desse muro, você vê claramente porque as cidades antigamente não eram atacadas, não eram destruídas, elas eram sitiadas. Porque humanamente é impossível você romper um muro daquele, você entrar com uma força, principalmente nos anos
que a história está acontecendo. Jonas teve medo, não confiou naquilo que Deus havia pedido para que ele fizesse. Jonas temeu e ele fugiu para uma cidade chamada Tarsis. Tarsis era, naquele então, uma cidade muito distante. Para que vocês tenham uma pequena ideia, abram a Bíblia de vocês em 1 Reis, capítulo 10, versículo 22. Tarsis já era uma cidade conhecida na época de Jonas, era uma cidade com quem os israelitas tinham comércio. E em 1 Reis nós podemos ter uma noção rápida e pálida de quão distante era Tarsis. 1 Reis, capítulo 10, versículo 22, na minha Bíblia diz o seguinte: o rei, nesse caso era o rei Salomão, ele tinha uma frota naval, e essa frota ia até Tarsis, com as naus de Irão. De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Tarsis não era uma cidade simplesmente distante. Tarsis não era um lugar que Jonas pensou em fugir porque era uma cidade acolhedora, porque era uma cidade talvez que ele simpatizasse. Jonas fugiu para Tarsis porque Tarsis era naquele momento a cidade mais distante do local em que Jonas estava no planeta. Tarsis era uma cidade situada onde hoje é a Espanha, na nossa Península Ibérica. Jonas estava aqui, nessa cidade. Ele teria que caminhar 800 quilômetros para ir até Nínive, mas ele escolheu 3.000 quilômetros por mar para ir para o lugar mais afastado do planeta, para que, enquanto Deus, ocupado com seus afazeres, com as suas tarefas, se esquecesse momentaneamente dele, ele pudesse fugir, de modo que ele estivesse tão longe, tão distante, que quando Deus lembrasse do chamado e falasse: Jonas, eu te mandei ir para Nínive, ele falaria: Senhor, eu estou tão distante, tão longe, que é mais fácil você chamar uma outra pessoa no meu lugar. Seria mais rápido, seria mais prático chamar uma outra pessoa. Eu estou aqui, nos confins do planeta, inacessível. E ele tenta fazer isso, e isso é uma lição que nós temos que aprender para a nossa vida hoje. Muitas vezes, como cristãos, nós somos chamados a levar a mensagem para outras pessoas. Muitas vezes a gente não é chamado para ir para uma grande cidade, para uma cidade distante, para uma cidade desconhecida, mas nós somos chamados a pregar o Evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor. E assim como Jonas, nós não confiamos na orientação e na proteção que Deus nos dá. Nós preferimos experimentar um outro relacionamento com Deus, e por não termos um relacionamento íntimo com Deus, acabamos fugindo, acabamos nos escondendo, acabamos nos eximindo de fazer o trabalho que Deus quer que nós façamos. Fica a primeira reflexão aqui para nós hoje, para que você pense quando você voltar para sua casa: que relacionamento tem você hoje com Deus? Se Deus te chama a trabalhar com as pessoas que estão ao teu redor, o que você vai fazer? Você, através de um relacionamento íntimo com Ele, você irá realizar o trabalho, irá fazer o que Deus propõe que você faça? Ou você irá fugir? Não para Tarsis, não para uma cidade distante, mas você vai fugir para o seu trabalho, você vai fugir para uma direção, você vai fugir para alguma fazer que você tem. Qual vai ser a tua decisão hoje? Fica a primeira reflexão, o primeiro pensamento que temos que ter a respeito da história de Jonas no dia de hoje. Seguindo, Jonas toma o navio, paga a passagem, entra no navio e começa a sua viagem em direção a Tarsis. O restante da história é bastante conhecido, está aqui em Jonas, no capítulo 1, os versículos 4 a 16. Jonas entra no barco, paga a sua passagem e se acomoda como passageiro. Provavelmente ele entra nesse barco não para trabalhar, não para fazer alguma coisa, mas como passageiro. No meio do caminho, e a Bíblia não traz detalhes a respeito se foi nos primeiros dias, nas primeiras horas, ou se alguns dias depois, o mar
começa a se agitar. A Bíblia fala que Deus manda um vento, e esse vento começa a movimentar as ondas, começa a encarpelar o mar, e Jonas, tranquilamente dentro do barco, resolve fazer algo que ele teria que fazer com toda certeza. Ele teria que descansar, porque ele estava numa viagem longa, numa viagem que iria despender alguns meses de navio, e ele foi descansar. O mar se agitando, ele desce ao porão, deita no porão e dorme tranquilamente. Toda a tripulação começa a olhar aquela tempestade com um pouco mais de atenção. Não é algo normal. O mar em que eles estavam navegando era o mar Mediterrâneo, um mar circundado, um mar tranquilo, em que não existem grandes tempestades. E o mar começa a se agitar, e começa a se agitar, e a situação vai tomando um vulto, vai tomando um tamanho tão grande que os marinheiros experientes começam a ficar um pouco com medo, começam a ficar apavorados. Eles começam a jogar as coisas do navio, o lastro do navio, os mantimentos, a água, talvez algum animal que tivesse no navio, eles começam a jogar para fora do navio para aliviar o peso. Muito provavelmente, e aqueles que são pescadores aqui ou que gostam de pescar, sabem que o navio precisa do lastro para se manter estável, mas numa tempestade o lastro faz o quê? Nos afunda. Começaram a jogar tudo para fora. Mais do que isso, eu acredito que o navio que eles estavam deveria ter um velame, uma vela. Eles baixaram a vela e começaram a trabalhar com remos. Diz a Bíblia que eles remavam, tentavam fazer tudo ao seu alcance para que o navio não afundasse. Num determinado momento alguém lembrou: tem um cara lá embaixo, a gente aqui literalmente se matando para manter esse navio aqui flutuando, e tem um cara lá embaixo dormindo. Alguém vai lá, acorda esse camarada e traz ele para cima para ajudar também. Não é possível que o cara fique dormindo enquanto a gente está afundando. Eles foram lá e buscaram Jonas. E Jonas, quando subiu a parte de cima do navio, também começou a ajudar. Mas ele já sabia, quando ele subiu ali, ele sabia que alguma coisa estava errada, e ele sabia o que estava errado. E eles continuaram lutando, por horas e horas, lutando para que o navio não afundasse. Começaram a orar, cada um para o seu Deus. Eles não eram hebreus, eles tinham seus deuses. Cada um começa a orar para o seu Deus, pedindo ajuda, pedindo a salvação, porque eles viram que alguma coisa sobrenatural estava acontecendo. Jonas, se vocês lerem o Espírito de Profecia, livro Profetas e Reis, vocês vão ver que Jonas também orou. Agora eu pergunto para vocês: vocês acham que a oração de Jonas teve algum efeito naquele momento? O que vocês acham? Jonas orou como qualquer outro marinheiro daquele navio orou, pedindo despretensiosamente que Deus apaziguasse aquela tempestade, que ajudasse para que eles pudessem ficar vivos. Mas eu acredito, isso não é dito em lugar nenhum, nem na Bíblia, nem em nenhum livro, mas eu acredito que Jonas orou da maneira que nós oramos algumas vezes. A gente pega Deus de maneira superficial, já na cabeça procurando o plano B, porque a gente sabe que Deus não vai nos atender. Acho que Jonas orou daquela forma. E chegou um momento que eles desistiram por completo. Eles viram que não haveria condições de lutar contra a tempestade, que eles iriam afundar. E eles, por notar que era algo sobrenatural, eles fizeram uma proposta: vamos pegar todos os que estão no navio, vamos fazer um sorteio aqui e vamos decidir vamos ver quem é a pessoa que está causando esse dano. E eles fazem um sorteio, e esse sorteio não poderia ter um resultado diferente do que teve. Jonas foi chamado e Jonas foi sorteado. E eles perguntam então para Jonas: quem é você? De onde você é? O que você faz? O que está acontecendo aqui para esse navio estar quase afundando dessa forma? E Jonas, naquele momento, ele cai em si. Ele descobre que ele não pode fugir de Deus, que ele trouxe aquela situação à tona, tudo aquilo estava acontecendo por causa dele. Ele diz: eu sou Jonas, eu sou hebreu, e eu acredito no Deus que fez os céus e a terra. E se vocês pegarem a minha pessoa, se vocês me jogarem no mar, eu tenho certeza que a tempestade vai se acalmar. Acontece que aqueles marinheiros, por mais incrível que possa parecer, eles não eram tão selvagens, digamos assim, ou tão
tão ateus ou coisa parecida, que eles iriam jogar Jonas. Eles falaram: beleza, já sabemos que é você, ora para o teu Deus e nós vamos continuar tentando aqui. E tentaram por mais algum tempo. Tentaram por mais algum tempo até que viram que não seria possível vencer a tempestade não se acalmaria, eles não alcançariam a terra. O que eles fazem então? Eles pegam a Jonas e fazem, isso é um ponto importante da história que a gente às vezes não analisa. Pessoas que não têm contato com Deus, pessoas que não têm fé, fazem um pedido para Deus, fazem uma oração para o Deus de Jonas e dizem o seguinte: que eles estão jogando Jonas no mar como última tentativa. Essa é a oração deles. E eles pedem para Deus que não recaia o sangue desse inocente que eles estão jogando no mar. Eles vão jogar Jonas, mas eles dizem: Deus, por favor, nos perdoa, nós estamos jogando ele porque é a última alternativa, não há mais nada o que fazer. E jogam Jonas no mar. Aqui vem uma parte da história que é talvez a parte mais atacada pelos críticos da Bíblia, mais atacada por quem não é cristão. Jonas é jogado ao mar e Jonas é imediatamente engolido por um peixe. No mesmo momento, a tempestade cessa, o mar limpa, e aqueles marinheiros, eles se ajoelham a Deus, fazem votos. Você pode ler isso na sua Bíblia. Eles fazem votos. E o primeiro testemunho de Jonas, a história de Jonas, sobre a história em que Jonas vai ali, as primeiras pessoas que Jonas pregou não foram os ninivitas. As primeiras pessoas que Jonas transformou, que Jonas pregou a verdade, foram esses marinheiros. Só que existem livros, para vocês terem uma ideia, que dizem que essa história é uma fantasia, porque um peixe, alguém aqui já pescou um peixe de tamanho tal que pudesse uma pessoa ficar 3 dias dentro da barriga desse peixe? Eu nunca pesquei nada maior do que isso aqui. Imagino que alguns aqui que são pescadores, que gostam de pescar, talvez tenham pescado peixes maiores. Mas é muito difícil você encontrar em todo o oceano um peixe de um porte tal que possa engolir uma pessoa. Existe um livro, inclusive, vocês podem pesquisar e podem ler se tiverem interesse, que diz assim, ó: destruindo histórias, destruindo mitologias bíblicas. E uma das histórias desse livro é sobre Jonas. E eles falam no livro o seguinte: as baleias, por exemplo, não são carnívoras, então não poderia ser uma baleia não queria lá engolir Jonas. Não existem peixes do tamanho que pudessem engolir uma pessoa. A pessoa não poderia ficar 3 dias dentro da barriga de um peixe e sair ilesa ao final desses 3 dias. Mas eu trouxe aqui para vocês uma imagem apenas ilustrativa que nos faz pensar um pouquinho na história de Jonas e pensar um pouquinho na providência divina. Isso aqui é um tubarão. Na verdade, ele não é um tubarão clássico, ele é um peixe, provavelmente dito. Ele é chamado de tubarão-baleia. Esse tubarãozinho, pessoal, é o tubarão mais dócil, mais amável que existe em toda a família dos tubarões. Os mergulhadores, quando encontram esses animais no mar, eles nadam, eles se prendem às nadadeiras, eles deslizam junto com o peixe. O peixe é um peixe extremamente dócil, mas ele tem um tamanho absurdamente grande. Peguei algumas imagens para vocês verem. Esse aqui é um tubarão pequeno nadando e o mergulhador batendo umas fotos. Ali nós temos um tubarão um pouquinho maior, da mesma espécie, com o mergulhador segurando na sua barbatana. E esse cara aqui ele foi encontrado morto no Paquistão há 2 anos atrás. Tinha 12 metros de comprimento. Vocês imaginam que um peixe desse aqui teria condição de comer uma pessoa? Pelo tamanho, sim. Se ele comeria ou não, ele é vegetariano, tá? Se ele comeria ou não, a gente não sabe, mas teria porte para engolir Jonas? Com certeza. Se nós quisermos procurar evidências de que a história bíblica, de que o relato bíblico é verdadeiro, nós iremos conseguir também com tranquilidade. Isso você nunca precisa ter medo. Sempre que houver uma história na Bíblia e você tiver qualquer receio de que essa história seja verdadeira, procure pesquisar, procure estudar, e você vai ver que todas as histórias da Bíblia são plausíveis de serem verdade. É que nós, como cristãos, não temos a característica, não temos o costume de pesquisar para realmente fortalecer a nossa fé através de fatos como
descobriram um peixe que seja do tamanho suficiente para engolir a Jonas. Seguindo um pouco da história, Jonas é engolido por um peixe, que não sabemos qual é, e quando ele é engolido por esse peixe, ele acaba num túmulo, digamos assim, num lugar sem luz, num lugar completamente inóspito. E como vocês acham? A gente tem a ideia de que Jonas ficou sentadinho na barriga do peixe 3 dias, esperando ali o livramento, orando, fazendo as suas súplicas. Como vocês imaginam que foram esses 3 dias e 3 noites que Jonas passou na barriga desse peixe? Meus amigos, com toda certeza, ele não estava sentado, ele passou uma posição incômoda, talvez sendo jogado dentro da barriga do peixe. Conforme o peixe nadava, ele tinha que acompanhar os movimentos. Ele passou 3 dias sem conseguir respirar direito. Você imaginou o ar dentro da barriga daquele peixe, dentro daquele... Eu não imagino se seria mais, se seriam gases, o que seria, mas não era algo bom, não era algo agradável de se respirar. Jonas passou 3 dias completamente molhado. Você já passou um período molhado? Você já pegou chuva? Ficou com a roupa molhada? Não existe, acho que nada pior do que passar frio, do que ficar molhado. Jonas passou 3 dias molhado. E talvez o que seja pior, talvez o que seja mais intrigante na história de Jonas, Jonas passa 3 dias dentro do estômago desse peixe. Com toda certeza, Jonas esteve em contato com suco gástrico, com ácidos, com algas, com peixes, com o que vocês imaginarem. Com toda certeza, a pele de Jonas, o cabelo de Jonas foi castigado. Jonas não saiu ileso daquele encontro. Algumas vezes nós temos que levar um tratamento de choque. Esse foi um tratamento de choque que Jonas levou. E eu queria pedir que vocês abrissem para mim a Bíblia de vocês no seguinte versículo. Jonas, capítulo 2, versículo 9. Nesse momento, Jonas, eu acho que ele cai a ficha para Jonas, e Jonas diz: realmente, o que eu fiz foi uma estupidez, eu tentei fugir de Deus, eu tentei escapar da missão que eu tinha recebido. E ele faz uma oração muito bonita, que vocês depois, eu peço que vocês leiam em casa, o capítulo 2 de Jonas, é um capítulo muito bonito. E ele termina, na última frase do verso 9, ele clama e ele sabe da resposta. Ele diz que do Senhor vem a salvação. A única pessoa, o único ser em todo o universo que pode nos prover salvação é o Senhor. Jonas, no momento do peixe, ele não pensou isso isoladamente, ele já havia estudado isso nas escrituras que ele tinha em mãos. Vou pedir para o Elias passar mais um verso. Se você puder abrir a sua Bíblia depois, em Salmos, capítulo 3, versículo 8, você vai ver exatamente a mesma citação. Jonas, naquele momento, se põe aos pés do Criador e diz: realmente, Senhor, farei a tua vontade, porque não existe outra alternativa, não existe salvação longe de ti. E orando numa condição ruim, orando numa condição extrema, Jonas acaba sendo atendido e ele é expulso pelo peixe numa praia, que também não sabemos qual é, não sabemos se era longe, se era perto, mas ele foi expelido 3 dias depois do peixe. Pela graça de Deus, pela mão cuidadora de Deus, foi entregue vivo na praia. E se você abrir a sua Bíblia agora em Jó, no livro de Jó, no capítulo 41, nos versos 15 a 17, você vai ver uma coisa muito interessante. Jó, nesse capítulo, ele fala sobre um animal extremamente grande, um animal extremamente poderoso. E ele conta alguns detalhes desse animal. E um dos detalhes que me chamou a atenção na leitura foi a respeito da armadura, das escamas que esse animal tem. E lá é dito que as escamas são tão colocadas, tão fechadinhas, uma colocada contra a outra, que nada pode penetrar.
uma flecha, um arpão, nada pode penetrar nas escamas desse animal. Nem mesmo o ar pode passar por entre essas escamas. Esse animal, por ter escamas, por ser um peixe, ele é um animal marinho, muito similar, talvez, quem sabe, ao animal que travou Jonas. Mas por que eu trouxe esse verso? Por que eu pedi que vocês lessem esses 2 versos no livro de Jó? Porque na nossa vida, e aqui é a segunda lição da história de Jonas, na nossa vida, muitas vezes, nós temos guardado dentro de nós coisas que não são boas. E às vezes você pode pensar que só você sabe, que só você vê o que você está fazendo, que só você sabe o que passa na sua cabeça. Os seus pensamentos, os seus desejos, os seus hábitos, eles estão tão bem guardados, tão fechadinhos dentro das escamas do teu coração, que nem o ar pode entrar, que nem a flecha pode entrar, que ninguém vai saber, que ninguém sabe o que passa no seu coração. Essa é uma lição que Jonas aprendeu dentro do ventre do peixe, que Deus conhece todas as coisas, que Ele sabe o que está guardado, o que está fechado dentro do teu coração. Por mais que você mantenha fechado os teus desejos para mim, para os seus amigos, para os seus familiares, Deus tem plena consciência daquilo que você pensa, tem plena consciência daquilo que você faz. Ele te chama para um serviço, Ele te chama para uma missão, mas Ele te pede que você entregue esse coração do jeito que está para Ele, para que Ele possa transformar o teu coração e possa te usar como instrumento. Fica aqui a segunda lição a respeito de Jonas. Devemos nos entregar como estamos e ser usados como objeto, como utensílio nas mãos do Senhor, para que a vontade dEle possa ser cumprida na nossa vida e que possamos levar a mensagem para as outras pessoas. Seguindo adiante, nós vamos para a terceira parte da história de Jonas. Jonas é vomitado numa praia, cuspido numa praia. Segue então o segundo chamado de Deus. Deus faz exatamente o mesmo chamado para Jonas e diz: Jonas, levanta dessa areia que você está, vai para Nínive e prega para aquelas pessoas, porque elas precisam conhecer o meu amor. E Jonas vai então para Nínive. E Jonas, chegando naquela cidade que tinha 120 mil habitantes, que era uma cidade muito grande, ele começa a pregar. Ele começa a pregar para as pessoas que em 40 dias virá uma destruição, que a cidade será destruída em 40 dias por causa dos pecados que eles cometeram, por causa das transgressões que eles cometeram. E Jonas começa a pregar, diz a palavra de Deus, desde as pessoas mais simples até as pessoas mais importantes da cidade. E aquela mensagem que Jonas passa se espalhou como pólvora. Todas as pessoas escutaram, e o que é mais impressionante, todas as pessoas pararam para pensar no que Jonas estava falando. A Bíblia diz que todas as pessoas da cidade, desde a pessoa mais simples, da pessoa mais pobre, do menor da cidade, até o rei, o que seria o líder, o comandante daquela cidade, todos escutaram o que Jonas tinha, a mensagem que Jonas tinha para trazer. E mais do que isso, todos pararam para pensar e falaram: realmente, nossos atos, as nossas ações, tudo que temos feito é mal. Precisamos mudar, realmente esse homem tem razão. E aqui eu chamo a atenção para mais um ponto da história de Jonas que ninguém, tenho certeza que ninguém nunca pensou nisso, inclusive eu nunca havia pensado, a importância de escolhermos bem os nossos líderes, seja na igreja, seja quando votamos em algum político, seja quando escolhemos alguém para liderar alguma atividade que fazemos com os nossos amigos, no nosso trabalho. O rei daquela cidade, talvez fosse o governante do Império Assírio, ele baixou um decreto na cidade dizendo que todas as pessoas deveriam rasgar as suas vestes, jogar cinza na cabeça, jejuar, e não só as pessoas, mas também os animais, tudo que estivesse dentro da cidade deveria parar para um momento de reflexão para pedir perdão a Deus. A importância de um líder sábio e como esse líder acabou salvando aquela cidade, porque a cidade ao final não foi destruída naquele momento. Jonas prega, as pessoas se arrependem, fazem o jejum, entram em contrição e a cidade é salva. E aí vem a parte final já, nos dirigindo já para o final
da nossa mensagem, em que acontece uma coisa interessante. Jonas pregou para as pessoas, através de Jonas foi usado, ele salvou as pessoas, 120 mil pessoas da destruição. E quando ele conclui o trabalho, quando ele termina o que ele tinha que fazer, Deus fala para ele: Jonas, tudo certo, você fez o que devia ser feito, as pessoas se arrependeram, alcançamos os nossos objetivos, pode voltar para casa. E Jonas mostra que, apesar de ter passado 3 dias na barriga do peixe, de ter tido uma experiência muito próxima do que é o poder de Deus, do que é a sabedoria de Deus, ele não havia aprendido por completo o significado de confiar e de colocar a vida nas mãos de Deus. Jonas pega e fica bravo, Jonas fica irritado por um simples detalhe, um detalhe bobo, que por ele falar que a cidade seria destruída e Deus ter perdoado aquelas pessoas, a cidade não iria mais ser destruída e ele iria passar por um falso profeta, um mentiroso, um cara que não fala nada com nada. E Jonas ficou extremamente bravo, ficou irritado, saiu da cidade, subiu até uma parte mais elevada, montou uma barraquinha, sentou ali e ficou esperando. Ele queria ver se em 40 dias o que ia acontecer, se viria destruição ou não viria. E Deus mostra para Jonas ali de uma maneira incrível a sabedoria de Deus, o quanto Deus se preocupa conosco. E Ele nos dá uma lição incrível. E se você for no capítulo 4 de Jonas, você for ao capítulo Jonas 4, versículo 6, você vai ler o seguinte: então Deus fez nascer uma arvoreira, uma árvore. Eu não sei se as abóboras nascem de árvores ou não, eu não conheço, mas aqui eu imagino que seja uma árvore que gerava abóboras, né? Uma arvoreira. E fez com que essa arvoreira subisse por cima de Jonas para que fizesse sombra na sua cabeça, a fim de livrar Jonas do seu enfado. E Jonas se alegrou ao extremo por causa dessa arvoreira. Deus faz uma coisa incrível, Ele faz crescer da noite para o dia uma árvore. E essa árvore, ela sobe a tal modo que ela cobre Jonas, provê uma sombra para Jonas, e Jonas passa a ter uma situação de conforto, passa a se sentir descansado, tranquilo. Mas aquela parte, a parte milagrosa do nascimento e do crescimento dessa árvore, era só o primeiro indício do que Deus queria ensinar a Jonas. Naquela mesma noite, Deus manda um inseto, um lagarto, um verme, e esse verme ataca essa planta e a faz morrer. No dia seguinte, quando Jonas acorda, a planta está morta. E mais do que isso, se você ler na sua Bíblia, você vai ver que Deus manda um vento calmo, suave. E o que Deus estava fazendo naquele momento? Fazendo com que a brisa que refrescava Jonas cessasse. Jonas começa a sentir um calor incrível, um calor insuportável. Até o momento que ele chega para Deus e fala: Deus, por favor, me mata, porque eu não aguento mais o calor, porque eu não aguento mais essa situação, porque eu não aguento ser chamado de mentiroso, de falso profeta. E Deus dá uma lição que é importantíssima. É uma lição para você, é uma lição para mim. Ele diz assim: Jonas, você está preocupado com uma planta que você não plantou, uma planta que cresceu do dia para a noite e que do dia para a noite morreu. Você acha que uma planta, não desmerecendo as plantas, mas uma planta é mais importante que uma pessoa? Você acha que uma planta, ela tem mais valor para mim do que 120 mil pessoas que estão naquela cidade, que eles não sabem discernir do certo e do errado, eles não sabem o que é bom, o que é ruim, eles não sabem, eles estão perdidos? Se você teve carinho, se você teve amor por essa planta, que dirá eu pelas pessoas dessa cidade, e mais estendendo ao longo da história, ao longo da humanidade, que dirá eu tenho amor sobre todas as pessoas que estão nesse mundo vivendo perdidas. E aqui, já fechando a mensagem de hoje, eu queria deixar para vocês um ponto que é muito importante.
Eu falei no início que o livro de Jonas se resume a uma folhinha da nossa Bíblia. Se você pegar essa folhinha aqui, isso aqui é a história completa de Jonas. Jonas foi o único profeta do Velho Testamento, o único que foi comissionado por Deus para pregar a gentios fora do povo de Israel, o único. Por que essa história está na Bíblia? Por que essa página aqui está na Bíblia? Pelo único e simples motivo de que eu e de que você temos a mesma missão que Jonas teve com a cidade de Nínive. Nós temos que amar as pessoas que estão ao nosso redor e que não conhecem a verdade que nós conhecemos. E mais, não adianta só amar, pessoal, não adianta só querer bem, gostar dos amigos, gostar dos vizinhos, das pessoas que trabalham conosco. Nós temos que levar a verdade a essas pessoas. E eu fui no livro Profetas e Reis, fui buscar um pouquinho da história de Jonas, e eu achei algumas passagens que são bastante importantes para nós e que nos dizem o real comissionamento que Deus tem feito para você e para mim, que nós às vezes temos negligenciado. Olha só, a lição de Jonas é para os mensageiros de Deus hoje. A história de Jonas aconteceu há 2.500 anos atrás, mas ela é para hoje, ela é para mim, ela é para você. Quando as cidades e nações encontram-se tão verdadeiramente em necessidade de conhecimentos dos atributos e propósitos do verdadeiro Deus. As cidades hoje estão como Nínive. As pessoas das cidades hoje estão como os ninivitas do passado. Os embaixadores de Cristo. Quem são os embaixadores de Cristo? Quem somos os embaixadores de Cristo? Eu e vocês, nós conhecemos a verdade. Devemos apontar aos homens o mundo, talvez não deva chegar aqui, mas o mundo mais nobre. Devemos mostrar para as pessoas que o nosso mundo não é aqui. Nós temos algo melhor, nós temos uma esperança. E esse mundo tem sido, em grande parte, o quê? Perdido de vista. E não só pelas pessoas que estão fora, mas perdido de vista por nós. Nossa vida hoje é uma vida cômoda, é uma vida em que temos tudo, em que não temos necessidades materiais, não temos nada de conquistar, já temos tudo. Temos nos esquecido de que devemos pensar no quê? Na vida do além, não aqui. E mais três citações. Lembrem-se os que se empenham no ministério de salvar almas. De novo, é para você e é para mim. Que, conquanto haja muitos que não aceitarão o conselho de Deus em sua palavra, o mundo inteiro não se desviará da luz de verdade, dos convites de um Salvador perdoador e paciente. Quando Deus enviou Jonas para Nínive, havia pessoas naquela cidade que estavam com o coração aberto para receber as mensagens que Jonas iria levar. Não eram todas as pessoas, mas sempre, em qualquer lugar, no mundo atual, em qualquer lugar que você for pregar, sempre haverão pessoas que estarão dispostas a receber a verdade. Em cada cidade, cheia como possa estar de violência e crime, há muitos, e olha só que interessante, pessoal, muitos, não são poucos, não são alguns, são muitos, que, se devidamente ensinados, aprenderão a se tornar seguidores de Jesus. E por fim, milhares podem assim ser alcançados com a verdade salvadora e levados a receber Cristo como seu Salvador pessoal. O trabalho de Jonas é o mesmo trabalho que você e que eu temos hoje. A responsabilidade que Jonas tinha com aquelas 120.000 pessoas talvez seja a mesma responsabilidade que você e que eu temos hoje com as 600.000 pessoas que moram nessa cidade, com as 20.000 pessoas que moram na cidade de Três Barras, como todas as pessoas que estão ao nosso alcance, ao nosso redor. Deus nos chama hoje para uma tarefa especial. Deus nos capacitou, Deus nos deu a verdade, nos deu a luz,
e nos quer usar como instrumentos nas suas mãos. Jonas teve que aprender da pior maneira possível. Teve que fugir, teve que ser engolido por um peixe, teve que passar uma necessidade para poder aprender que Deus é soberano e que Deus queria usá-lo como instrumento em suas mãos. Hoje, com você, acontece a mesma coisa. E para fechar, eu queria que vocês lessem comigo Mateus 12, versículo 41. Eu espero não estar incluído nesse verso, que você não esteja comigo também. A comissão já foi dada, nós sabemos o que temos que fazer, sabemos a nossa responsabilidade. E aqui, Cristo, falando com alguns fariseus que lhe pediam um sinal, ele diz de maneira bem enfática: os ninivitas, aqueles 120 mil que moravam naquela cidade, no juízo, ou seja, na volta de Jesus, eles ressurgirão com esta geração. Ou seja, ele estava falando isso para as pessoas que estavam escutando a Jesus naquele momento. Quando Jesus voltar em glória e majestade, os ninivitas, que eram maus, que eram pecadores, que eram pessoas que nenhum judeu, nenhum hebreu teria a vontade, teria o desejo de ir até essas pessoas para falar a verdade para elas, vão ressurgir com essa geração, vão ressurgir com vocês, hebreus, que eu estou falando agora, com o pessoal dessa geração. E mais, e eles irão condená-lo, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E Jesus nos fala aqui, e aqui está quem é maior do que Jonas. Aqui, meus irmãos, meus amigos, eu espero com todo o desejo do meu coração que quando Jesus volte na manhã gloriosa, que eu não esteja nesse grupo, e espero que você também não esteja nesse grupo. Porém, para que eu e você não estejamos nesse grupo, temos que acordar, levantar e nos deixar usar, nos deixar ser instrumentos na mão de Deus, para que Deus possa nos usar para salvar as pessoas. Você possa, ao sair dessa igreja hoje, possa sair com esse pensamento de que você é um instrumento na mão de Deus, que Deus quer usar você, e que você tenha a verdade em suas mãos. A responsabilidade de pregar as pessoas, a responsabilidade de salvar as pessoas está depositada na sua mão. Que eu e você possamos fazer bom uso dessa verdade, possamos usar os nossos talentos e a nossa força para salvar as pessoas, e que quando Cristo retorne, possamos estar ao lado dele, sendo levados para viver eternamente ao seu lado. O que eu desejo para você e para mim nessa manhã. Amém.